pedindo as bênçãos sobre toda a humanidade, mas principalmente sobre nós, né, que viemos de boa vontade aqui fazer o nosso agradecimento ao Pai Celestial. Em nome de Deus, do Cristo da Caridade, vamos dar por aberto o nosso trabalho da noite, trabalho de palestra. E desde já agradecendo ao nosso irmão Rogério Marques, que veio da Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade, lá de Sarandi, Porto Alegre, né? E ele veio falar para nós, pode passar, querido, sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E ele vai se deter mais no perdão das ofensas. Bom trabalho para ti, tá? Uma boa noite. Senhoras e senhores. É uma alegria muito grande para mim estar de volta a essa casa. Eu já fiz alguns trabalhos há algum tempo aqui, a convite da amiga Inaura, militante do Espiritismo há tantos anos, nós, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar junto no Homem de Boa Vontade também. Então, como foi proposto pelo irmão que fez o convite, ele me deu a liberdade de escolher o tema. Eu busquei um tema que é um tema que está sendo muito tratado, muito útil nesse momento que nós estamos vivendo. E eu acredito que a gente não pode parar de falar sobre isso, porque é extremamente importante. Então nós vamos fazer uma abordagem de um item que está, o item 14 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E lá nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar o perdão das ofensas. Esse é um tema extremamente difícil de nós abordarmos, é difícil de a gente pensar sobre perdão. Porque a maioria das pessoas entende perdão como sendo algo que a gente tem que se ajoelhar diante do outro, né? Humilhar-se, sofrer, ou seja lá o que for. Na verdade, perdoar não é isso. Perdoar é algo bem diferente. E é para isso que a gente tem que se preparar. Eu vou inicialmente fazer uma pequena contextualização, porque nós vivemos num mundo hoje que nos trata de uma forma extremamente difícil. E um mundo onde as pessoas são descartadas, né, com tanta facilidade que a gente não tem a mínima noção do que está acontecendo. Então, o mundo hoje se tornou um mundo de relacionamento de web. Qualquer coisinha, deletei o contato dele. Não curto mais. Não sigo mais. Né? É assim que estão as nossas relações. A gente encontra as famílias reunidas num restaurante, 5, 6 pessoas, cada um com o seu celular na mão, né? Conversando. E o pior é que elas estão conversando, mas sem nenhum contato humano. PQTTP, bota um emoji, né? Eu não sei, não entendo nada dessas siglas. Para confessar aos senhores e às senhoras, eu quando escrevo aqui, eu escrevo com pontuação. Eu escrevo bom dia, boa tarde, preciso de tal ponto, nova linha. Eu ainda escrevo carta no WhatsApp, porque eu não consigo me acostumar com essa interação. É extremamente complicado. Eu sou do olho no olho, eu sou do tempo.
alguns aqui eu não vou nem olhar, porque senão pode criar. Eu sou do tempo do fiapo de bigode. Então é difícil para mim lidar dessa forma. E aí eu fui buscar, né, na literatura, fora da literatura básica do Espiritismo, né, e encontrei um irmão nosso, espírita, doutor. Deixa eu pegar o nomezinho dele aqui, porque aqui. O doutor Francisco Cajazeiras. O doutor Francisco Cajazeiras é um confrade espírita lá da cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ele é médico clínico, médico cirurgião e é um palestrante espírita, além de ser palestrante dos assuntos da sua profissão. Tem uma experiência muito grande, tem vários livros escritos, e um dos livros que ele escreveu tem por título Valor Terapêutico do Perdão. E eu li esse livro, já reli, e durante essa semana eu li mais um pouquinho, e ele trata o perdão de uma forma assim muito didática, né? E sob o ponto de vista das relações humanas, né? E é isso que eu vou tentar trazer para que a gente reflita um pouco sobre isso. Mas antes é preciso que eu faça uma contextualização. E o que é essa contextualização? Eu estou falando, e ele, o Cajazeiras, fala também do perdão sob um ponto de vista do relacionamento das pessoas, do relacionamento humano. É fundamentado em cima do princípio doutrinário do Espiritismo. E o que é o princípio doutrinário do Espiritismo? O princípio doutrinário do Espiritismo se fundamenta em elementos, em pilares básicos que, sem a gente assimilar e sem compreender e aceitar esses pilares básicos, tudo se torna difícil, inclusive perdoar. Cajazeiras diz assim no livro dele, né, que nós saímos da era da selva, onde nós lutávamos com os animais e entre os homens para nos protegermos e conquistarmos alimentos, viemos para a cidade e na cidade hoje nós somos presas, nós somos caçados como eram caçados os animais antigamente. E ainda estamos vivenciando uma situação de vilipêndios, de agressão à pessoa, de agressão à moral, e a coisa está tão séria que hoje a gente agride por aqui, né? E às vezes existem carreiras, pessoas que estão sendo totalmente destroçadas através dessa relação. Isso é extremamente sério. É extremamente sério. Porque nós estamos deixando de sermos pessoas. Estamos deixando de ser criaturas divinas para nos tornarmos, quiçá, alguns animais racionais só porque pensamos. Porque as atitudes já não... E a tendência é que isso se agrave cada vez mais. Porque existe uma tendência de relativizar a verdade. Uma tendência de relativizar as relações e de relativizar o que é mais importante no todo da criação, que são as leis de Deus. As leis naturais, as leis que emanam de Deus. Por isso eu estou me propondo a fazer essa contextualização, porque Jesus, na sua mensagem, ele deixou muito claro isso. Lá no capítulo, e aí são 5 pontos fundamentais, eu vou rapidamente falar sobre isso. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos fala muito claramente. Por quê? Existia uma tendência, uma perseguição já da sua pregação, e os judeus, os hebreus na época, procuravam pegá-lo, fazendo qualquer coisa contrária à lei para colocá-lo na cadeia, né? E acabar com Jesus, e conseguiram, com intrigas, né? Ele foi muito claro, ele disse assim: não penseis que vim destruir a lei. Eu vim dar-lhe complemento. Isso tem uma passagem de Mateus, que foi
um expertise, um grande escritor de toda a fala, a comunicação que Jesus trouxe. Mateus e Lucas, né, se destacaram. Mateus tinha uma habilidade de contas e de cálculos e para escrever que era uma coisa fantástica, né? Então, Mateus nos trouxe da fala de Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não, eu não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, e enquanto reste um único J e um único ponto. Então, Jesus foi claro: eu não vim destruir a lei. E aí ele começou a sua pregação. O que ele fez? Ele deu continuidade, e quando ele fala da lei, ele fala da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, que foi o primeiro código que uniu o povo hebreu, e que trouxe ali coisas que a gente perpetua até hoje: não roubar, não ser adúltero, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar seu boi, seu asno, seu jumento. Isso continua valendo para alguns hoje, porque hoje as coisas estão relativas. Depende. Tá? Depende. Não, mas eu não te amo mais, não sei. Depende. Assim, depende. Depende do quê? Ou é lei ou não é. Ou é princípio moral ou não é. Não tem meio termo. E foi isso que Jesus disse aqui, está muito claro. Tá? Então, essa é a questão. E aí, no capítulo 2, ele fala sobre os mundos. Dá o toquezinho da reencarnação, quando ele fala lá no item 1 da vida futura. Novamente, numa conversa com Pilatos, né? Pilatos, ele preso lá, todo esgualepado já, todo ferido, né? Pilatos pergunta para ele: tu és rei? Ele disse: não, tu é que está dizendo. Aí Pilatos insistiu. Aí ele disse para ele: meu reino não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, a minha gente já teria guerreado e eu não seria teu prisioneiro. Ponto. Mas ele deixou uma coisa aí: meu reino não é desse mundo. Então não é algo que nós possamos ver e pegar, tocar. Vou guardar isso aqui que não precisa, daqui a pouco eu derrubo no chão. Eu gesticulo muito. Ainda mais quando não tem microfone. Então, esse ponto foi, ele deixou ali, ó, um pontinho de interrogação. Né? E é sobre isso que nós temos que refletir. Lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, se há muitas moradas na casa do Pai, é sinal que a gente não sabe para onde vai. Né? E aí, lá em São João, esse é do, deixa eu ver aqui, item 1, é isso aí. Lá, um escrito de São João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E vamos passando então para um outro item. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4. Item 1. Ressurreição e reencarnação. Por que isso? Vamos lá. Aí lá, o escrito é de Mateus e de Marcos. Isso. Item 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: o que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Que dizem que eu sou?
Eles lhes responderam: dizem uns que é João Batista, outros que és Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes então Jesus: és vós quem dizeis? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Replicou-lhe então Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, porque já não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então aqui Jesus deixou claro a reencarnação. E lá, por que eu estou falando isso agora e revendo este assunto, esses 4 pontos aí, desses 4 capítulos do Evangelho? Porque é preciso que a gente tenha em mente e tenha concretamente isso no nosso dia a dia. Esses 4 princípios, essas 4 falas de Jesus são o fundamento para que nós aceitemos a condição do perdão incondicional. Porque senão não existe nenhum sentido na vida não ser brando e pacífico. Se a recompensa não vem nessa vida, e a gente sabe que não virá, qual é o negócio? Para ter que ser bom, vale a pena? Então, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos isso dentro de nós. Temos que ter fé, temos que acreditar. E logo em seguida a gente vai ver por que ter fé e por que acreditar. Porque esse é o edifício, esse é o alicerce. Se nós não tivermos essa consciência, não adianta, pode ler de cabo a rabo isso aqui todos os dias. Não vai funcionar. Porque isso tem que estar aqui. E tem que ser concreto. E um concreto que é totalmente abstratão. Porque crer é uma coisa que não tem explicação. Não se consegue falar para um cético o que é crer. Esse é o negócio. Então, a gente tem que estar com os 2 pés. Isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. A Inaura me conhece há muitos anos. Eu nasci num berço espírita. Né? Sou neto de espírita, filho de espírita. Com 6 anos de idade eu já estava na evangelização. Isso. Né? Então, na casa que meu avô fundou, né? Meu avô ajudou a construir e onde eu trabalho hoje. Né? Então a gente, e eu confesso para vocês, que a gente titubeia ainda. Eu voltei para o Espiritismo em 1985, quando eu já estava casado, já tinha 3 filhos, porque a minha frustração, eu sou bancário aposentado, a gente viaja muito, troca de cidade e tal. E depois, quando eu retornei para cá, eu acabei assumindo o compromisso. E aí, graças a Deus, estou até hoje, né, nessa labuta. Então, e assim, ó, a gente cai, a gente tropeça. Então, é extremamente complicado, mas nós temos que perseverar. Mas o que eu queria trazer agora é uma questão fundamental, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala do amor ao próximo. Porque essa é o fecho da coisa. O amor ao próximo. O que diz lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma passagem que nos é relatada por Mateus, né? Que é aquela conversa que Jesus tem com os doutores da lei que estavam tentando pegá-lo, né? Fazer com que ele desse um tropeço ali para ter um motivo de fazer um libelo acusatório e já é colocá-lo em cana já naquela oportunidade.
Então eles chegaram até Jesus. Vou ler aqui. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento, disse Jesus. E o primeiro. Aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis, toda a lei e os profetas se acham contido nestes dois mandamentos. Ou seja, o que rege o mundo? É o amor. Então, não tem outra saída. Não adianta adjetivar amor. Amor é um só. Ou ama, ou meio ama, ou não ama, ou odeia. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade. O que acontece com todos nós aí? Uns realmente amam, né? Às vezes meio, né? E tal, mas vai levando. Agora tem gente que se odeia. E o que é pior? Dentro da mesma casa. Disfarçando. E, para entrar no assunto do perdão, eu vou voltar para o capítulo 10 agora, né? Porque esse é o que nos interessa. Aí Jesus falou assim, ó, lá no item... antes eu preciso falar uma outra coisa. Capítulo 27, pedi e obtereis. Capítulo 27, pedi e obtereis. Olha o que acontece aqui. Diz assim Jesus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles receberão a recompensa quando quiserem orar e entrarem para o vosso quarto, fechada a porta, orai para o vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê tudo que se passa em secreto vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito pela multiplicidade das palavras, não vos torneis semelhante a eles, que o vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Ele está dizendo. Ou seja, se eu quero ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar meu irmão. Aliás, está escrito aqui, tem um outro item que fala: o sacrifício mais agradável a Deus é perdoar o próximo, amar o próximo. Então, essa é a questão. Aí eu fui lá na oração do Pai Nosso. Os senhores já prestaram atenção na oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso é uma declaração, sabia? É uma declaração, um termo de compromisso muito sério. E o que é pior? Nós redigimos essa oração todos os dias, assinamos a oração e não cumprimos as cláusulas. Do contrário. Deus as cumpre todos os dias, 24 horas por dia. Nós... Vamos parar um pouquinho para pensar? O que diz no Pai Nosso? O Pai Nosso diz assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, ou seja, tudo o que tu estás transmitindo, eu quero. Venha o teu reino. Mas a gente não vai no reino. A gente só cai. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Olha, faça a sua vontade assim na terra como no céu. Quem nos ensinou essa oração foi Jesus.
Isso não foi inventada pelo homem aqui, escrita aqui. Foi Jesus que recitou para os apóstolos. Dá-nos o pão de cada dia. Já pararam para pensar o que quer dizer dá-nos o pão de cada dia? Por que não pode ser uma cesta de pão para a semana, que é como nós fazemos no supermercado? Bota no congelador, tira todo dia, aliás, é o que eu gosto de fazer. Tira todo dia do congelador, bota na airfryer, torradinho, quentinho. A manteiga, filho, é uma delícia. Por que ele está dizendo aqui que não é para ser assim? É o de cada dia. Porque é só o necessário. Perdoa as nossas dívidas, olha. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Nós estamos pedindo para Ele, perdoa-me, como eu vou perdoar os outros. Me perdoa a minha ofensa, como eu vou perdoar quem me ofendeu. Quem é que está cumprindo o contrato? Não nos deixes entregue à tentação, mas livra-nos do mal. E aí cada um assina, né? Aqui está assinado assim seja. Mas eu assino o Rogério. Porque quando eu digo assim seja, eu estou dizendo o que está escrito. Está valendo? É ou não é verdade? Então, partindo disso, nós agora temos só 5 minutos para falar da terapia do perdão. Então, meus queridos, o que acontece? Na verdade, perdoar é um ato que não é para o outro, é para nós. Dr. Cajazeiras, e não só o Dr. Cajazeiras, ele cita mais de 50 livros na bibliografia deste livro que ele escreveu. E desses 50, uns 20 são estudos de outros médicos, psicólogos, psiquiatras, neuro, não sei o quê, e papapá, estudos que as pessoas fizeram e que provam no estudo, por estatística, por acompanhamento de pacientes, que os pacientes que se declararam que perdoaram um problema, uma ofensa, ficaram melhores. E esta é a realidade. Então, o que nós vamos falar agora? Ele começa o seu livro falando assim: emoções são estados psíquicos da alma que se destacam sentimentos fortes e generalizados. Consideramos ainda a distinção entre emoções positivas e emoções negativas. O que acontece? Nós temos diariamente emoções positivas e emoções negativas. Valorizamos as positivas e pior, as emoções positivas estão muito mais tendendo ao lado material da vida do que efetivamente o que interessa, que é o relacionamento entre as pessoas. E emoções negativas, todas elas praticamente, referentes a relacionamento ou ao nosso egoísmo. Porque a Telecena não premiou minha cartela, porque eu não acertei o joguinho da Loto Sena, eu estava fechando o negócio do carro, se intrometeu um outro abelhudo e acabou com o meu negócio. O que acontece? Imperfeição e enfermidade. Como é que funciona isso? Eu vou falar para vocês rapidinho. Só peço para vocês assim, isso aí eu tava essa semana, foi segunda-feira, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, e aí eu sempre escuto 1, 2, 3 palestras, e algumas que eu falei, no mínimo uma do Haroldo, né? Peguei, assisti do Haroldo, depois eu assisti o Kinge, aquele que é lá do Nordeste, Rossano Kinge, me esqueci o primeiro nome. O Rossano Kinge, ele é da área, né? Ele é psiquiatra, ele acaba com a gente, né? Então,
Escutei o Rossano 15, daqui a pouco entrou, pelo título que eu solicitei ali, perdão, ofensa, né? Apareceu um diálogo numa entrevista do Pablo Marçal com um menino da televisão. Fugiu o nome agora. Deixa eu ver se eu acho que... Rodrigo Faro. Rodrigo Faro entrevistando o Pablo Marçal e o Rodrigo falando, eles conversando, e o Rodrigo Faro falando sobre a questão do perdão, a questão da raiva, a questão do sofrimento e tal e tal. O que o Rodrigo Faro fez? Ele pegou, não vou pegar esse aqui porque eu vou virar essa água, ele pegou uma garrafinha dessas de PET branca, limpa, encheu de água com tampa, né? Isso aqui é você. Ele não falou desse jeito, mas eu vou falar porque me interessa falar assim, porque eu quero chamar a atenção dos senhores. Isso aqui, uma garrafinha daquela, né? O que ele fez com essa garrafinha? Ele pegou essa garrafinha, encheu de água, fechou, apertou bem a tampa. Isso aqui é você agora. Vem alguém ali agora e lhe ofende. Lhe tripudia. O que ele fez com você? Ele lhe feriu. Ele fura a garrafa. Imediatamente começa a correr água pelo furo. E corre muito mais ou muito menos de acordo com a força e com o tamanho do rasgo que fez na garrafa. Concordam? Né? Então isso aí acontece. Aí o que acontece? Eu senti o golpe. Né? Senti o golpe. Estou ferido. Se eu partir para cima do agressor, o que vai acontecer? Eu vou me sentir mal. Né? Porque eu estou perdendo energia, não vou falar... Estou perdendo energia, a água está correndo e eu estou enfraquecendo. Né? E ele faz isso como? Ele simplesmente pega, tá vendo que está correndo água aqui? Está correndo um pouquinho, né? Aí se você partir para cima do cara, se você responder a agressão, se você xingar, se você fizer, ele abre a tampa da garrafa, o que acontece? A água expira lá na frente. Aí ele pega a tampinha e fecha de novo. Aí a água para e se recolhe. Tá firme. Isso é o que acontece com a gente quando a gente responde uma agressão com outra agressão, quando a gente não perdoa. E isso nos leva a enfermidades que nos levam à morte. E está provado já que muitas pessoas que vão morrer e que já morreram de câncer é porque ficaram remoendo essas coisas. Não souberam manter a tampa da garrafa fechada. E uma coisa é certa, quando a gente é agredido, a gente sofre uma dor. E essa dor, mesmo que a gente perdoe, ela não desaparece. O Haroldo, numa palestra dele, ele dá um exemplo assim, ó. Imagina você está atravessando a rua, vem um cara bêbado, dirigindo um carro e te atropela. Tu perde as duas pernas. As tuas pernas vão voltar se tu perdoar ele? Não vão voltar. Tu vai ter que conviver com aquela dor o resto da tua existência. Até o momento em que desaparecer todo o teu impacto e as tuas pernas se regenerarem de novo perispiritualmente, porque elas também ficam atrofiadas. E é assim que a gente tem que lidar com o perdão. E o que a gente espera para perdoar? A gente espera que o outro se humilhe na nossa frente, se ajoelhe, implore, chore para perdoar. E nós, quando vamos encarar aquele que nós estamos ofendidos, o nosso orgulho não nos permite admitir que a gente errou, que a gente tem que pedir desculpa e tal e tal. Então, perdoar, meus irmãos, não é ofender o outro, não é humilhar o outro, não é massacrar o outro. Perdoar é um estado interno nosso, extremamente importante, que nós precisamos trabalhar para nos mantermos pelo menos vivos, ou pouco menos doentes. Porque enquanto a gente estiver mascando, sabe, o animal que usa freio, ele fica mascando o freio. Tá? Enquanto a gente estiver mascando o freio, ou seja, eu estou freando a minha boca para não falar, para não xingar, para não agredir, enquanto eu estiver mascando o freio, eu estou sofrendo, eu estou morrendo.
antes do tempo. E o que é pior? Estou assumindo compromissos para o futuro. Porque se eu acabar com essa carcaça fora do dia e a hora planejado por Deus, eu sou responsável pelo resto. E eu, de uma forma ou de outra, vou ter que viver aquele pedacinho ali. Nem que seja numa situação, sei lá, né, de nascer antes, eu vou ter que passar por essa. Não tem como escapar. Por quê? Porque Deus não pune. Deus só nos faz corrigir aquilo que nós fizemos de errado. Existem 3 formas de fazer isso, né? Que é arrependimento, expiação e reparação. Eu me arrependo. Às vezes eu consigo ir lá e pedir perdão, né? Eu tenho que expiar. Expiar é diferente de reparar. Expiar é passar pela mesma situação, né, que o outro passou pela minha ofensa. E reparar. Aquele cara que perdeu as 2 pernas, tem que ter um jeito de trabalhar para manter ele numa situação lá que eu vou ter que trabalhar para pagar. Então ninguém vai escapar disso. Logo, como disse Jesus lá na frente, vai e te reconcilia antes, enquanto tu estás a caminho com ele. Porque se tu não fizeres isso, vai acontecer o que aconteceu com aquele cara que foi preso e não cumpriu o que prometeu para o juiz, né? O juiz foi atrás dele, mandou prender ele, tal e tal e tal e tal. E vai acontecer conosco, ou seja, eu vou ficar atrelado àquela energia, atrelado àquele irmão, até que o último ceitil, no dizer de Jesus, esteja cumprido. Cajazeiras é muito mais específico, ele é um autor de renome, ele cita isso aqui, assim, com uma... É impressionante, eu não tenho tempo para falar mais, então eu recomendo, quem quiser ler o livro do Cajazeiras, ele está na internet, em PDF, dá para baixar, Terapia do Perdão. Eu tenho... Se ela não me segura, eu fico aí. O Rogério vai fazer a prece do passe espiritual para todos nós, tá, gente? Certo, eu não tenho muito hábito. Mas vamos lá. Faça uma prece para nós. Então, meus irmãos, vamos nesse momento respirarmos mais tranquilamente, buscando oxigenar mais a nossa mente, para que seja facilitada essa absorção dessas bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos nós nesse momento em que estamos concluindo este trabalho. Que Deus, nosso Pai, através do Mestre Jesus, que é o nosso governante, nosso modelo e guia, juntamente com os amigos espirituais encarregados dos trabalhos desta casa, derrame sobre todos nós muita paz, muita luz, muito amor. Que ao sairmos daqui, Senhor, possamos levar para os nossos lares, para todos que de nós se cercarem, e principalmente para aqueles irmãos que ainda temos relações e que estão no mundo espiritual, e que pensam, e que choram, que nos amam, e também aqueles que nos cobram, que possamos estar em sintonia, buscando a compreensão, buscando o ajuste, buscando o perdão das ofensas. Que a Tua luz, Senhor, ilumine a todos, que a paz esteja entre nós. Muito obrigado, vão em paz. Obrigado, querido. Muito obrigado. Valeu. Valeu o teu trabalho. A Ionara vai fazer os avisos. Senta um pouquinho.